conhece, a doutora Andresa a gente apresentou na semana passada, é patologista da USP de Ribeirão, faz parte do programa de transplante também da mesma instituição, e hoje vai conversar com a gente sobre doença de Wilson. Muito bem, então mais uma vez boa tarde a todos, é um prazer estar novamente com vocês e hoje a gente vai ver um pouco a respeito de doença de Wilson. Então, mais uma vez fazendo um apanhado geral, começando com uma introdução breve, a fisiopatologia da doença, como que é a manifestação clínica, como que a gente faz o diagnóstico e o que temos disponível de tratamento. Bom, nós vimos na semana passada a hemocromatose hereditária, que tratava de sobrecarga de ferro. Na doença de Wilson, nós vamos ter sobrecarga de cobre. E é uma doença de origem genética, o gene é o ATP7B, e essa mutação, um polimorfismo no ATP7B, vai fazer com que haja uma redução da excreção de cobre na bile. A doença de Wilson, então, ela é uma doença autossômica recessiva no braço curto do cromossomo 13. Percebam que esse cromossomo tem 21 exons. Isso dá uma ideia para a gente da grande variação de polimorfismos que podem acontecer nesse gene. Até o momento, são mais de 700 mutações descritas no gene ATP7B. Então, não é fácil definir a mutação. E a gente diz que a doença ela está presente quando tem homozigoto ou heterozigoto composto nas diferentes mutações que podem ser apresentadas nesse gene ATP7B. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, a principal mutação na Europa Central, leste e norte europeu é uma, se a gente vai para o sul da Europa é outra, se a gente vai para o sudoeste asiático é outra, então ainda é uma dificuldade a questão da variabilidade genética na doença de Wilson. Andresa. Oi? É que assim, acho que tá fixada na tela da... Na primeira? É. Espera lá. Aqui tá como compartilhamento pausado. Será que fui eu que fiz isso? Vou interromper e vou colocar de novo. Espera lá. Espera aí. Tá. Desativou, agora precisa ativar, né? Pronto. Vou de novo. Ver se vocês vão... Agora eu acho que está verdinho aqui, agora deve estar ok. Agora sim. Deixa eu só ver se eu consigo tirar aqui para eu poder botar na tela grande. Tá passando agora? Tá. Sim. Pronto. Então, agora então que eu falei para vocês da sobrecarga de cobre relacionada ao gene ATP7B, que vai levar a uma redução da excreção de cobre na bile. Agora ele não quer ir para frente, foi. Bom, aqui com relação a essa grande variabilidade das mutações e colocar que a apresentação clínica da doença de Wilson normalmente vai se manifestar entre 5 e 35 anos de idade. Mas é importante que a gente saiba que não é somente nessa faixa etária. Então, existem casos descritos em menores de 5 anos e tem casos descritos em maiores de 70 anos. Então, na verdade, se eu tenho uma doença hepática crônica, eu vou pensar no diagnóstico diferencial de doença de Wilson, independente da faixa etária, mas sabendo que a maior frequência se dá entre 5 e 35 anos. E a prevalência de doença sintomática é de 1 para 30 mil. Sendo que os estudos mais recentes, agora com esses estudos de sequenciamento genético, têm mostrado que, na verdade, possivelmente, presença de alelos, mesmo que em heterozigose, deve ser muito maior essa frequência do que o que a gente conhece hoje. Então, futuramente, esse número provavelmente vai ser diferente. E o que a gente teve de descoberta importante nos últimos anos, décadas, com relação à doença de Wilson? Bom, os primeiros relatos de caso com doença neurológica e hepática associados foram lá em 1700, 1800, inícios dos anos 1900, né? 1902, 1903, tem a descrição daquele anel pigmentado na córnea, descrito por Kaiser e Fleischer,
E o Wilson, em 1912, descreve 12 casos da doença. E daí, então, que veio o nome doença de Wilson. E no ano seguinte, se viu que era um defeito no metabolismo do cobre, como etiologia da doença. Em 51, entra o primeiro tratamento para toxicose do cobre, e em 56, então, vem a introdução da D-penicilamina, que a gente usa até hoje. Em 61, são iniciados os sais de zinco no tratamento. Em 71 é feito o transplante de fígado para tratamento de doença de Wilson. Em 82 o trientine, mas percebam que a associação com a mutação no gene ATP7B só foi feita em 1993. Né? Olhando no clinical trial, consulta agora recente, então tem pelo menos 32 estudos registrados, 17 deles não finalizados, 7 estão avaliando drogas, tratamento medicamentoso, e 4 estudos avaliando instrumentos. Então tem muita informação, tem muita coisa ainda a se descobrir, a se aprender sobre a doença de Wilson. Se a gente for olhar com relação ao metabolismo do cobre, o metabolismo normal, como que ele acontece? O cobre ele é um cofator para muitas enzimas e ele é muito importante para o metabolismo normal. Na dieta, nós ingerimos aproximadamente 1 miligrama dia de cobre. E esse cobre ele entra no hepatócito através desse transportador, CTR1. No hepatócito, o ATP7B, que é uma ATPase codificada pelo gene ATP7B, ele vai ter 2 papéis fundamentais. No complexo de Golgi, ele vai ativar a ceruloplasmina. Como que isso acontece? Ligando o cobre à apoceruloplasmina, dentro do complexo de Golgi. E depois, esse cobre ligado à apoceruloplasmina se transforma em holoceruloplasmina, e é o que nós vamos, então, detectar no plasma, que é a ceruloplasmina ligada a 6 átomos de cobre. Ao mesmo tempo, o ATP7B sequestra o excesso de cobre em vesículas e excreta através da membrana apical na bile. Então, o ATP7B vai participar dessas 2 formas. Vamos lembrar que 90% do cobre ele é excretado na bile e o restante na urina. E quando eu olho para o cobre no plasma, 85% a 90% dele vai estar ligado à ceruloplasmina. Nessa forma, então, que a gente chama de holoceruloplasmina. E 5% a 15% vai estar como cobre livre. E lembrando, então, que a apoceruloplasmina seria a ceruloplasmina não ligada ao cobre. Bom, na doença de Wilson, em que eu tenho uma mutação, um polimorfismo no gene ATP7B, eu vou ter uma ATPase alterada. Isso faz com que não haja essas 2 funções importantes. Uma que seria esse acoplamento do cobre na apoceruloplasmina, no complexo de Golgi, e nem mesmo a formação das vesículas com cobre para a eliminação desse cobre na bile. Isso faz com que haja o que, então? Um acúmulo de cobre no hepatócito, né? E aquela apoceruloplasmina não foi ligada ao cobre. Então, ela acaba sendo eliminada no plasma, sob a forma de apoceruloplasmina, que rapidamente é degradada. E é por isso, então, que a gente tem na doença de Wilson redução da ceruloplasmina. Porque, na verdade, ela não vai ser formada no complexo de Golgi. Eu não vou ter esse acoplamento do cobre com a apoceruloplasmina. E esse aumento do cobre no hepatócito, que também não vai chegar ali no complexo de Golgi, vai fazer com que, num determinado momento, esse acúmulo seja muito excessivo e acabe tendo um extravasamento do cobre para o plasma. E ele vai chegar no plasma de que forma? Como cobre livre. E é por isso que na doença de Wilson eu tenho um aumento do cobre livre. Então, portanto, eu vou ter muito cobre dentro do hepatócito com estresse oxidativo, levando lesão desse hepatócito. Vou ter redução da ceruloplasmina, porque na verdade o que vai para o plasma é a apoceruloplasmina, que rapidamente é degradada, e vou ter aumento do cobre sérico livre, certo? Bom, aí esse cobre livre chega em grande quantidade no plasma e vai circular. E aí vai circular e vai chegar em diferentes
órgãos. E aí nós começamos a ter as diferentes manifestações da doença de Wilson. Tá? No fígado, nós já vimos cobre no hepatócito, em acúmulo, e eu posso ter desde uma elevação assintomática de enzima hepática, posso ter uma forma de uma hepatite aguda autolimitada, posso ter como falência hepática aguda, posso ter um paciente se apresentando como cirrose compensada ou descompensada. Mas, além do fígado, a gente viu que esse cobre vai para o plasma e atinge outros órgãos. Então, se a gente for olhar com relação aos olhos, eu vou ter o depósito de cobre na córnea, anel de Kaiser-Fleischer. E existe uma catarata que é chamada catarata em girassol, que também se dá por conta do depósito de cobre. Se a gente for olhar em termos de sistema nervoso central, de cérebro, eu vou ter várias situações relacionadas ao depósito, ao acúmulo de cobre, que vão desde desordens do movimento, desordens da fala, da marcha, do equilíbrio. O paciente pode cursar com babação, alteração psiquiátrica, com transtorno de personalidade, do humor, psicose e prejuízo cognitivo. Tá? Esses pacientes eles podem cursar também com anemia hemolítica aguda. E essa anemia hemolítica ela é não autoimune, então ela é cumbis negativo. Tá? E isso acontece principalmente nos momentos se eu tenho uma inflamação mais importante ali hepática, naqueles momentos em que eu tenho uma grande liberação de cobre. Tá? Além disso, a gente tem o que são os potenciais sintomas secundários. Temos sintomas relacionados à parte endócrina, intolerância à glicose, insuficiência de paratireoide, distúrbio do crescimento, alterações relacionadas ao osso, osteoporose, condrocalcinose, osteoartrite, dores articulares. Tá? Todas essas alterações estão relacionadas ao acúmulo de cobre. Tem também alteração renal, importante a gente lembrar. E a disfunção renal, principalmente, ela é tubular. Tá? Os pacientes podem também cursar com nefrolitíase, com nefrocalcinose, aminoacidúria, hipercalciúria, hiperfosfatúria. Né? Então, aqui a gente vai ver que são condições relacionadas à lesão tubular renal. Então, o nosso paciente com doença de Wilson pode apresentar essa variedade, essa gama de sintomas, de manifestações clínicas, além das manifestações hepáticas. Agora, a primeira manifestação, a manifestação hepática é uma das primeiras na grande maioria dos casos. Então, em 40% a 60% dos casos, ela vem como primeira manifestação. E como eu coloquei ainda há pouco, o espectro é bem amplo de sinais e sintomas. É importante a gente lembrar que quando a doença é diagnosticada na criança e no adulto jovem, muitas vezes o que a gente vai encontrar no fígado é esteatose. Então, chama a atenção da esteatose como um primeiro achado nessa faixa etária. E eu posso detectar essa esteatose muitas vezes por um ultrassom de abdômen, tá? E outras vezes pode ser pela própria biópsia hepática na investigação, por exemplo, de alteração de enzimas. Essas enzimas, elas podem estar elevadas ou não. É importante que a gente saiba que, uma vez não tratada a doença, a história natural é de progressão para fibrose e cirrose e, portanto, a chave é o tratamento precoce. Então, quanto antes nós fazemos ou nós fizermos a detecção ou diagnóstico da doença e iniciarmos o tratamento, melhor vai ser a evolução desse indivíduo. Tá? Então, esse tem que ser o nosso objetivo, fazer diagnósticos precoces. Interessante lembrar que muitas vezes esses pacientes abrem o quadro como uma insuficiência hepática aguda grave. Isso acontece em maior parte com mulheres jovens. Tá? Nessa situação, a gente vai encontrar a bilirrubina muito elevada, a aminotransferase pode estar só moderadamente elevada, fosfatase alcalina é normal ou baixa. Então, normalmente, esses são os achados bioquímicos do ponto de vista hepático na insuficiência hepática aguda grave por essa condição. É comum o paciente apresentar anemia hemolítica, cumbis negativo, coagulopatia grave, encefalopatia e uma insuficiência renal rapidamente progressiva. E aí é um quadro bastante dramático.
e a gente chega naquela situação de ter que definir qual que é o ponto que o transplante de fígado vai ser o melhor tratamento para esse indivíduo na insuficiência hepática aguda grave. E para isso, então, foram elaborados alguns scores, né? O primeiro deles é o score de Naser, que foi publicado em 86, depois é do grupo do King's College, depois ele foi modificado substituindo o tempo de protrombina pelo INR, que é esse que eu apresento aqui para vocês, e que, na verdade, leva em consideração, então, bilirrubina, AST e INR. E o que foi visto é que nos indivíduos com insuficiência hepática aguda grave que apresentam Naser score maior ou igual a 7, a mortalidade sem transplante é elevadíssima. Então, esses indivíduos deveriam ser submetidos ao transplante como tratamento dessa situação grave e emergencial. Mais recentemente, foi feita uma revisão pelo mesmo grupo, pelo King's College, e nós temos, então, o chamado novo índice de Wilson como preditor de mortalidade. O que eles acrescentaram? Eles acrescentaram à bilirrubina, a AST e ao INR a contagem de células brancas e albumina. Então, eles viram que os indivíduos com esse índice maior ou igual a 11 apresentavam uma alta chance de morrer se não fossem submetidos a um transplante. E esse score traz um ganho com relação ao anterior em sensibilidade, em especificidade, em valor preditivo positivo, como vocês podem ver aqui embaixo, que são números bastante expressivos, né? Então, se eu estou com um paciente com insuficiência hepática aguda grave, eu posso ajudar a me orientar com relação à indicação de transplante usando, por exemplo, esse novo índice de Wilson. Bom, além dos sintomas hepáticos, nós temos também os sintomas neurológicos. E eles podem se apresentar como sintoma inicial entre 18% e 68%. É uma variabilidade grande, né, quando a gente olha 18% a 68%. Mas, na verdade, isso vai depender muito do centro de referência que foi feito essa avaliação. Interessante que a idade de manifestação dos sintomas neurológicos é de 20 a 30 anos. A disartria é um dos principais sintomas. Depois nós temos a anormalidade da marcha, distonia, bastante importante, parkinsonismo, tremores posturais. O paciente também pode cursar com disfagia, com coreia, pode cursar com convulsão, apesar de não ser o mais comum, mas pode apresentar convulsão e tremor de repouso. Tá? Então, existe uma gama também de possibilidades de manifestações neurológicas nesses pacientes com doença de Wilson. E a ressonância nuclear magnética de encéfalo seria o exame mais importante neuroradiológico para nos mostrar as alterações relacionadas a essas manifestações. Percebam que nos pacientes com sintomas neurológicos, a gente vai ter 100%, todos vão ter alguma alteração na ressonância de encéfalo. E no sintoma hepático, ou seja, o paciente que tem só sintoma hepático, 40% a 75% também tem alteração na ressonância magnética de encéfalo. O que isso quer dizer? Por mais que o paciente tenha só manifestação hepática, é importante que antes de eu instituir o tratamento, que eu faça uma ressonância de encéfalo. Tá? Então, é importante a gente guardar essa mensagem. Aqui são as diferentes condições que eu posso encontrar na ressonância de encéfalo. Então, eu posso ter T2, hiperintensidade, putame, núcleo caudado, tálamo, globo pálido. Posso ter aqui o mais comum que eles falam, seria essa face do panda gigante, mas mais comum não, seria talvez o mais relacionado, porque ele não é o mais comum. Ele está presente, na verdade, perto de 15% dos casos, mas seria aquele mais associado com a doença de Wilson, mas eu posso ter várias outras apresentações e ainda não está muito claro se a apresentação ali do depósito de cobre no encéfalo se guarda relação com os sintomas, mas existem alguns relatos que sim. Então, por exemplo, quando eu tenho comprometimento do putame, o paciente apresentaria mais distonia e parkinsonismo. Tá? Se for córtex subcortical, convulsão e assim por diante.
E um outro achado interessante é que esses pacientes podem apresentar achados de depósitos de ferro, particularmente no putâmen. Mas esse achado do ferro contribuindo para a neuropatologia da doença de Wilson ainda não está bem estabelecida. Mas às vezes você faz a ressonância de um paciente com Wilson que na verdade você pode encontrar esse achado sugestivo de depósito de ferro. Isso é descrito, tá? Com relação à manifestação oftalmológica, então a gente teria aqui em destaque o anel de Kaiser-Fleischer e a catarata em girassol, que é bem mais rara. O anel, ele guarda relação com o acúmulo de cobre na membrana de DCM, que é a membrana basal do epitélio da córnea. Esse anel vai estar presente em praticamente 100% dos pacientes que têm sintoma neurológico, em 40% a 50% dos que têm sintoma hepático e 20% a 30% dos pré-sintomáticos. Então, às vezes, o paciente não tem sintoma ainda de doença de Wilson, mas a gente já consegue, pelo exame com a lâmpada de fenda, detectar o anel. É importante que esse exame não é a olho nu, ele precisa do uso da lâmpada de fenda e ser realizado por um oftalmo com experiência. Tá? Mais recentemente, com novas tecnologias da tomografia, tem se mostrado alterações outras também de córnea, bem como de retina e de nervo óptico. Mas o achado mais comum ainda hoje é o anel. Percebam aí bem em volta, né, esse tom aí meio acobreado, dourado, né, em torno aqui na periferia da córnea. E os sintomas psiquiátricos? Bom, os sintomas psiquiátricos, eles acabam sendo um problema porque eles fazem, muitas vezes, com que esses pacientes, quando eles apresentam de início o sintoma psiquiátrico, sejam subdiagnosticados. Então, tem estudos mostrando que a média de atraso, quando o paciente começa com sintoma psiquiátrico, chega até 28 meses. Porque o paciente acaba consultando o psiquiatra, acaba sendo medicado por sintomas psiquiátricos e só vai fazer o diagnóstico da doença de Wilson quando ele começa a apresentar sintoma neurológico ou sintoma hepático. Então, os sintomas psiquiátricos no diagnóstico, eles são encontrados de uma forma frequente, percebam, 30% a 40%. 20% dos pacientes acabam tendo consulta com o psiquiatra antes do diagnóstico. E, de maneira geral, podem chegar até 65% aí ao longo, né, de toda a história natural da doença. Que tipo de sintoma psiquiátrico a gente encontra na doença de Wilson? Então, pode ser aquela criança que apresenta baixo rendimento escolar, labilidade emocional, transtornos de personalidade, principalmente agressividade, obsessão, desinibição, comportamentos antissociais, mas percebo que pode ser distúrbio do humor, depressão, ansiedade. Então, o paciente apresenta um comportamento mais antissocial, mais depressivo, acaba procurando o psiquiatra, vai ser tratado para essas manifestações e muitas vezes a gente acaba perdendo a possibilidade de fazer um diagnóstico precoce de doença de Wilson. Então, a mensagem aqui, fiquemos atentos às manifestações psiquiátricas, tá? Então, não só as manifestações hepáticas e neurológicas, mas também essas manifestações psiquiátricas. Então, quando eu penso em diagnóstico de doença de Wilson, eu penso aí num leque, né, de condições, de instrumentos que eu vou ter que avaliar. Então, eu tenho que olhar as diferentes manifestações clínicas, eu tenho que olhar, inclusive, a manifestação oftalmológica com a pesquisa do anel, eu tenho que avaliar laboratório, eu tenho que avaliar neuroimagem, neuroradiologia, né, ressonância de encéfalo, eu posso lançar mão em algumas situações da biópsia hepática e o teste genético, que acaba sendo menos acessível, né, na nossa rotina, na nossa prática clínica, mas ele também entra aí como um instrumento no diagnóstico. Então, a gente já viu as manifestações clínicas, a gente já viu como que é a apresentação e que eu tenho que usar a lâmpada de fenda por um oftalmo experiente para avaliar o anel. Vamos ver um pouquinho o que a gente vai ter no laboratório. Se eu lembrar ali do início, em que eu tenho o metabolismo do cobre, o que acontece de diferente na doença de Wilson, com a mutação no ATP7B, em que eu vou ter aquela ATPase que não vai conseguir exercer as suas funções
seja de acoplar o cobre na apoceruloplasmina no complexo de Golgi e formar a holoceruloplasmina ou a ceruloplasmina, que a gente dosa no plasma, né? Seja na função de excretar, né, de englobar esse cobre em vesículas e fazer com que haja excreção desse cobre na bile, com acúmulo de cobre, então, dentro do hepatócito, que chega no momento que esse acúmulo é muito excessivo e extravasa esse cobre livre para o plasma. Então, lembrando dessas condições, e eu pensando no laboratório, o que vai acontecer, então, se eu dosar a ceruloplasmina plasmática? Bom, de maneira geral, eu vou encontrar valores reduzidos, né? Mas é importante eu perceber que esses valores reduzidos, eles vão acontecer principalmente nas manifestações neurológicas. Algumas vezes, na manifestação hepática, ela pode sim estar baixa, mas às vezes ela está perto ali da normalidade. Ela não vai estar tão baixa, tá? A sensibilidade, se eu usar um nível de 20 miligramas por decilitro, é em torno de 80% a 99%, e a especificidade de 81%. Agora, vamos lembrar outras condições que podem levar a ceruloplasmina a ficar reduzida no plasma, né? E daí a gente tem essa variabilidade também dessa sensibilidade para ceruloplasmina. Então, se eu tiver alguma alteração de perda de proteína, seja uma síndrome nefrótica, má absorção intestinal, malnutrição, a ceruloplasmina vai estar baixa. Na doença hepática crônica terminal, a ceruloplasmina vai estar baixa. Se eu tenho a ceruloplasminemia, né, por uma condição hereditária, a ceruloplasmina vai estar baixa. E eu não vou ter, né, necessariamente doença de Wilson. E quando que ela pode estar aumentada? Ela é um marcador de fase aguda. Então, se eu tiver uma inflamação aguda, se aquele paciente, por exemplo, estiver apresentando uma hepatite aguda, ou qualquer outro, uma infecção, né, ativa, eu posso ter a ceruloplasmina em níveis mais altos. Por quê? Por conta dela ser um reagente de fase aguda. Nas mulheres grávidas, ela vai estar elevada e também no uso de estrogênio, tá? Importante lembrar que na doença hepática, a ceruloplasmina baixa, ela tem um baixo valor preditivo positivo, em torno de 6%. Isso, na verdade, faz com que a gente precise de outras ferramentas para poder fechar o diagnóstico. Então, mais uma vez, mensagem: a ceruloplasmina é interessante, é importante no diagnóstico? Sim, mas não como ferramenta isolada, como única ferramenta a ser avaliada, porque às vezes ela pode não estar com um nível reduzido, e isso não quer dizer que eu não tenha doença de Wilson, tá? E o cobre, né? O cobre sérico total, ele vai representar aquele cobre que está ligado à proteína, seja ceruloplasmina, seja albumina, mais o cobre livre. Na doença de Wilson, ele não tem valor diagnóstico, tá? Com relação ao cobre sérico livre, ele, na verdade, ele é calculado. Então, existem até alguns laboratórios que podem dar esse valor para a gente, mas na grande maioria das vezes é feito um cálculo. Então, eu preciso ter a dosagem da ceruloplasmina, preciso ter a dosagem do cobre sérico total, e aí eu faço o cálculo para chegar no cobre sérico livre. Normalmente, na doença de Wilson, o cobre sérico livre ele vai estar o quê? Elevado, né? Mas eu coloco para vocês que ele é mais interessante ou útil no segmento desse indivíduo, conforme eu vou fazendo aquela ação do cobre, do que propriamente dito no diagnóstico, ali nessa fase inicial em que eu estou fazendo o diagnóstico. Então, de maneira geral, cobre total, cobre livre, a gente não vai usar para o diagnóstico. E o cobre livre eu vou guardar para o segmento desse indivíduo, conforme eu for fazendo o tratamento da doença de Wilson com balanço negativo de cobre. E aí vem uma ferramenta que nos é bastante útil, né? Que é o cobre urinário em urina de 24 horas. Então, é importante que seja a urina de 24 horas e que esse paciente faça a dosagem correta e que faça a dosagem no frasco que não contenha cobre, porque senão eu vou ter um falseamento, né, do meu exame. E por que o cobre urinário é importante? Porque se eu vou ter uma redução da excreção na bile, onde que eu aumento a excreção? Na urina.
né? Então, eu aumento a quantidade de cobre livre circulando no plasma. Então, eu aumento a quantidade de cobre sendo excretado pela urina. E, de maneira geral, a gente considera diagnóstico, valor para a doença de Wilson, quando esse cobre urinário é maior do que 100 microgramas. Isso a gente está falando em adulto. Para criança, os valores são mais baixos. Se eu pensar num valor de 40 microgramas, que é o que normalmente se usa para criança, se eu pensar nesse valor para adulto, eu posso até aumentar a minha sensibilidade diagnóstica. Então, existem algumas situações que até se advoga você pensar em 40 a 60. Mas, de maneira geral, a gente usa o valor de corte de 100 microgramas de cobre em urina de 24 horas. Tá? Qual que é a limitação do cobre urinário? Para os assintomáticos, ele tem um valor menor, tá? E ele pode estar aumentado também em outras condições. Por exemplo, se eu tiver uma doença colestática crônica, como colangite esclerosante primária, atresia das vias biliares, eu posso ter esse cobre urinário aumentado por essa condição. Na lesão hepática aguda, também, eu posso ter o cobre urinário aumentado. Então, na verdade, a gente sempre vai ter que pensar que eu vou precisar vou juntar um quebra-cabeça. Então, eu vou usar várias ferramentas. Vou dosar a ceruloplasmina, vou dosar o cobre urinário de 24 horas, isso pensando no diagnóstico. Se eu tenho um cobre urinário baixo, mas eu estou suspeitando muito de uma doença de Wilson, eu posso tentar fazer o teste da penicilamina. Na verdade, a gente acaba usando em adulto muito pouco, não é a nossa rotina, mas é um teste que ele é mais validado, mais usado em paciente pediátrico, tá? E ele aumenta a sensibilidade do exame. Por quê? Porque você vai quelar o cobre, você vai dar um pouco de depenicilamina. Você dá penicilamina 500 miligramas de 12 em 12 horas, vai coletar essa urina por 24. Então, se ele tiver estoque de cobre, você vai quelar esse cobre e ele vai eliminar esse cobre pela urina. E se ele aumenta 5 vezes o limite superior da normalidade ou valores maiores do que 1.600 microgramas nessa urina de 24 horas, a gente pode ter um diagnóstico aí, ter um exame favorável para o diagnóstico de doença de Wilson. Mas realmente no adulto não é frequente, a gente não costuma fazer, mas é possível, tá? E a biópsia? A biópsia hepática, ela acaba ficando reservada se a minha manifestação clínica, junto com a pesquisa do anel, junto com a dosagem de ceruloplasmina, com o cobre urinário, não foram capazes de me ajudar no diagnóstico. Aí eu posso lançar mão da biópsia, e na biópsia, se eu for olhar em termos de microscopia, como dizem, doença de Wilson pode acontecer de tudo. Então, você pode encontrar várias alterações. Não existe uma alteração que seja característica da doença de Wilson. Mas tem um ponto que eu acho interessante destacar, que é a questão da esteatose. Muitas vezes a doença de Wilson, na sua fase inicial, é confundida com doença hepática gordurosa, associada à disfunção metabólica, tamanha a esteatose que pode estar presente na doença de Wilson, né? Então, vale a pena a gente pensar nesse diagnóstico diferencial. E a gente vai poder avaliar também o cobre hepático. Então, posso fazer a dosagem do cobre hepático, tá? Então, eu pensaria num diagnóstico de sobrecarga de cobre quando eu tenho mais do que 250 microgramas de cobre por grama de fígado seco. Na prática, a gente não faz isso no HC. A gente acaba fazendo a imunohistoquímica. A imunohistoquímica é com a rodanina, que vai avaliar a presença de cobre nos lisossomos. Então, se vocês olharem aqui nas figuras abaixo, essa figura A, então é a marcação pela rodanina, então marronzinho onde estão as setas, tá? Então rodanina positivo, e aqui do lado mostrando como pode ser intensa a esteatose, é uma esteatose mista, vejam que ela é tanto macrogoticular como microgoticular. Mas um ponto importante que a gente precisa também lembrar é que nas colestases, nas doenças colestáticas, eu posso ter um aumento do cobre. Então, às vezes, eu tenho uma doença colestática e a rodanina ela pode vir positiva. Então, eu tenho que também estar alerta para essa condição, para essa possibilidade. O teste genético, como eu falei para vocês,
Ele é interessante, mas é uma grande variabilidade na mutação genética, então são aquelas mais de 700 mutações já descritas, diferentes mutações em diferentes regiões geográficas. Teve um estudo em 2004 do grupo da USP de São Paulo. No estado de São Paulo, eles identificaram 25 polimorfismos na população brasileira, né, ali estudada. 12 desses polimorfismos eram inéditos, então 31% foi esse polimorfismo aqui que eu descrevi para vocês, é uma deleção, mas percebam que realmente é muito variável, né? E aí é um pouco complicado atualmente até para a gente interpretar esses polimorfismos todos que podem acontecer. Bom, fechando então esse diagnóstico, a gente viu tanta coisa e, na verdade, tudo tem limitação, né? Em 2003, foi sugerido um score, um critério diagnóstico, que é o critério de Leipzig, em que a gente junta um pouquinho de cada coisa, para poder, então, a gente tentar direcionar o diagnóstico de doença de Wilson. Então, nesse critério, ele é positivo quando eu tenho a partir de 4 pontos, então, de 4 para frente, ele é considerado como positivo, tá, para o diagnóstico. E aí eu vou levar em consideração a presença do anel de Kaiser-Fleischer, a presença de sintomas neurológicos ou de achados pela ressonância né, de alterações de encéfalo, avaliação da ceruloplasmina plasmática, avaliação do cobre urinário de 24 horas, se o paciente apresentou anemia hemolítica com bis negativo. Vou olhar também, se eu fizer biópsia, né, a avaliação do cobre, seja pela quantificação do cobre, seja pela imunohistoquímica através da rodanina, e se eu tiver acesso à pesquisa da mutação genética. Então, se eu tiver a partir de 4 pontos, o diagnóstico fica estabelecido, né? 3 pontos é um diagnóstico possível, mas você precisaria de mais testes. E se eu tiver 2 ou menos pontos, é improvável que eu esteja frente a um diagnóstico de doença de Wilson. Se a gente for olhar o nosso PCDT de doença de Wilson, que foi publicado em 25 de novembro de 2013, na verdade aqui é uma adaptação, né, que foi publicada também por um grupo e que nos dá a possibilidade também de usar o score, é um score muito semelhante ao de Leipzig, para que a gente possa fazer a avaliação diagnóstica da doença de Wilson. Então, percebam, também eu tenho o anel do Kaiser, mas ele é um pouco mais simplificado, ele vai ausente, presente, sintomas neuropsiquiátricos, enquanto aqui, se eu olhar para trás, ele vai falar ausente, leve e moderado. Nesse score, que é o do nosso PCDT, ele fala presente ou ausente. Anemia hemolítica, presente ou ausente, avaliando sinais e sintomas. Aí eu vou para o exame laboratorial. Cobre urinário, a ausência de hepatite aguda, porque essa é uma limitação do cobre urinário de 24 horas, lembram? O cobre hepático quantitativo. Vou para a rodanina, imunohistoquímica, né? Presente ou ausente. Níveis séricos de ceruloplasmina. E se eu tiver acesso à análise das mutações? E tal qual como o critério de Leipzig, se eu tiver a partir de 4 pontos, eu considero como uma possibilidade alta de diagnóstico de doença de Wilson. Um pouquinho eu falei para vocês que a grande chave, né, a grande meta seria a gente conseguir fazer um tratamento precoce da doença de Wilson. E eu acabo tendo essa possibilidade, primeiro, se eu suspeito da doença, é uma condição rara, mas eu preciso, então, suspeitar para eu poder fazer a pesquisa da doença de Wilson, né? Então, vou pensar naquelas manifestações hepáticas, sim, neurológicas, psiquiátricas, todas aquelas outras manifestações que podem acontecer, anemia hemolítica com bis negativo, comprometimento renal, principalmente tubular, comprometimento cardíaco, comprometimento de ossos, sistema endócrino. Então, eu tenho que pensar e lembrar em todas essas manifestações possíveis para que eu possa fazer a pesquisa da doença.
Uma vez tendo o diagnóstico do caso índice, ou seja, eu fiz o diagnóstico, é importante que eu faça o rastreamento, a avaliação dos parentes de primeiro grau. E aí eu consiga, muitas vezes, detectar os casos assintomáticos ou pré-assintomáticos, né? E aí sim eu posso, então, nesses indivíduos com sobrecarga de cobre, naqueles que tiverem a sobrecarga de cobre, tratar precocemente e evitar que eles evoluam, então, para fases mais avançadas, com complicações mais importantes. Então, quem que a gente testa? Parente de primeiro grau. Com o que a gente testa? Testes hepáticos. Então, vou testar a aminotransferase, vou testar a função hepática, vou fazer um exame clínico, né, neurológico, exame oftalmológico, encaminhar para o oftalmo para fazer o exame com a lâmpada de fenda, vou fazer os testes do metabolismo do cobre. O que eu vou pedir? Vou pedir ceruloplasmina e cobre urinário de 24 horas. Vamos lembrar que para triagem de assintomático, o cobre urinário tem limitação. Eu vou pedir, mas eu tenho que saber que ele é um teste que pode ter limitações, tá? E se eu tiver acesso, o teste genético, particularmente se eu tiver conseguido fazer o teste genético no caso índice, porque eu já sei que mutação eu devo procurar, tá? Bom, ok, então eu suspeitei, eu pedi os exames, eu coloquei lá nos critérios, avaliei, os critérios foram positivos, é doença de Wilson, é sobrecarga de cobre, chamei a família, rastreei todo mundo e agora eu vou tratar, né? Então, com o que a gente trata esse indivíduo? Então, a gente vai tratar basicamente com duas classes, né? Ou dois objetivos principais, né? A classe que vai levar a quelação, né, os quelantes de cobre, para a gente fazer aquele balanço negativo de cobre, e aquelas medicações que vão influenciar na absorção intestinal do cobre. Tá? Então, no braço dos quelantes, os principais representantes são a D-penicilamina e o trientine, e na absorção intestinal do cobre, o sais de zinco e a importância também da dieta. Começando com o quelante de cobre, a D-penicilamina, que é uma das medicações que a gente tem acesso no nosso PCDT, então a gente pode prescrever via medicação de alto custo. Ela é um quelante, então, de cobre, fazendo com que haja a excreção urinária. Por isso que quando a gente começa a D-penicilamina, é esperado que tenha um aumento do cobre urinário. Esse cobre urinário ele pode chegar a maior do que 1.000, 2.000 microgramas, e esse é o objetivo. Quer dizer que eu estou quelando o cobre e esse cobre está sendo excretado, eliminado pela urina, tá? Mas é importante a gente lembrar que algumas vezes a D-penicilamina ela tem efeitos colaterais. Um desses efeitos colaterais é piorar a manifestação neurológica. Então, o início da penicilamina sempre tem que ser feito aos poucos. Então, as cápsulas elas são de 250 miligramas, e é dessa forma que eu vou começar uma cápsula por dia, e a cada 7 dias eu vou aumentando progressivamente essa dose até chegar até 1 grama, 1,5 grama dia. E essa dose ela vai ser dividida em 3 a 4 vezes. Então, posso fazer, por exemplo, de 8 em 8 horas. Importante que a D-penicilamina ela tem que ser administrada em jejum. Então, eu tenho que dar 1 hora antes do alimento ou 2 horas depois. Então, na minha prescrição, eu preciso colocar todas essas informações. Outro ponto importante da D-penicilamina, ela compete com a B6, com a piridoxina. Então, toda vez que eu administrar D-penicilamina, eu preciso prescrever piridoxina. E a gente prescreve a recomendação do nosso PCDT, é que a gente prescreva entre 25 e 50 miligramas dia de penicilamina, tá? Uma vez esse paciente, então, tendo quelado o cobre, excretado o cobre pela urina, quando esse cobre urinário chega em torno de 500 microgramas, a gente entra na fase de manutenção. E aí, essa fase de manutenção, eu posso diminuir um pouco essa quantidade de D-penicilamina, posso deixar entre 750 1 gramas dia, e esse paciente vai usar para o resto da vida aí essa medicação, tá? E aqui embaixo, só lembrando para vocês, é importante que quando a gente começa o tratamento, pode ser que haja pior dos sintomas neurológicos. Então, se o paciente tem muito sintoma neurológico, muitas vezes a neurologia não começa com a penicilamina,
começa com sal de zinco para evitar exatamente essa piora do sintoma neurológico. E eu falei também para vocês que o cobre livre, ele era interessante para a gente seguir, né? Então, eu disse que o cobre urinário, primeiro, quando eu começo a quelar o cobre, ele vai até 1.000, 2.000 microgramas, depois ele cai para perto de 500, né? E aí que eu vou para a minha fase de manutenção. E o cobre sérico livre, eu quero manter entre 5 e 15 microgramas por decilitro. Tá? Então, conforme eu vou fazendo o acompanhamento, inicialmente a gente faz a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, eu sempre vou dosar cobre sérico total, ceruloplasmina, porque eu consigo calcular o cobre sérico livre, e vou dosar o cobre urinário de 24 horas, certo? A outra droga que participa aí da quelação do cobre é o trientine, que também, assim como a depenicilamina, vai levar à excreção urinária do cobre. Também a gente começa aos poucos, tal qual a depenicilamina, até chegar à dose-alvo de 1 grama, 1,5 gramas, também divido de 2 a 4 vezes, e também deve ser ingerida em jejum. Ela também pode cursar com piora dos sintomas neurológicos no início do tratamento, menos intenso, é verdade, que a depenicilamina, mas também é uma preocupação que a gente tem que ter, e o nosso alvo é igual da depenicilamina, né? Eu chegar a 500 microgramas de cobre urinário, 24 horas, para eu entrar na minha fase de manutenção, e manter um cobre sérico livre entre 5 e 15 microgramas dia. Tá? Se eu for pensar na interferência, né, da absorção intestinal do cobre, falando um pouquinho a respeito da dieta, vamos lembrar quais são, né, as dietas que são ricas em cobre. Então, as vísceras, os cogumelos, os frutos secos, chocolate, frutos do mar, né? Quando a gente pensa nos pacientes que a gente acaba atendendo na grande maioria do SUS, muitas, né, dessas dietas acabam até não fazendo parte, mas muitas vezes sim. Então, a gente sempre tem que checar e tem que orientar esses indivíduos a evitarem o consumo de alimentos ricos em cobre, tá? E a outra situação, quer dizer, o medicamento que eu posso usar para poder reduzir a absorção intestinal do cobre são os sais de zinco. Então, os sais de zinco, eles inibem a absorção do cobre que a gente ingere na dieta através da expressão do quelante endógeno metalotionina, tá? E aí a gente tem várias apresentações de sal de zinco, né? Eu tenho o gluconato de zinco, eu tenho o sulfato de zinco, eu tenho o acetato de zinco. Normalmente a gente usa o acetato de zinco. Por quê? Porque ele dá menos efeito colateral gástrico. E a dose é de 170 miligramas, que é equivalente a 50 miligramas de zinco elementar, 3 vezes ao dia, também em jejum. Então, toda vez que a gente for prescrever medicação para Wilson, em jejum, tá? Normalmente ele é guardado para a fase de manutenção, então já dei aquele primeiro impacto de quelação e faço a manutenção com o zinco. Mas, como eu falei também, se o paciente tem muito sintoma neurológico muito grave, e por conta dos quelantes piorarem inicialmente esses sintomas neurológicos, muitas vezes inicia-se com o acetato de zinco e depois se associa um quelante do cobre. Tá? Eu vou mostrar para vocês muito rapidamente, para finalizar, um caso que nós recebemos agora recentemente na enfermaria do transplante de fígado e que trouxe várias questões aí muito interessantes para o diagnóstico de doença de Wilson. Então, era um rapaz de 20 anos, natural da Bahia, procedente de Ribeirão há poucos anos, e que tinha entrado na nossa unidade de emergência em agosto, agora de 2020, com uma história de já vir em investigação de uma cirrose hepática de etiologia indefinida, mas a queixa para ele ir para o pronto-socorro foi edema de membro inferior a 7 dias, com progressão para nasarca, dor abdominal e confusão mental. Lá foi feito um diagnóstico de celulite em coxa direita, ele começou a apresentar uma anemia,
foi pedido o parecer da hematologia. A hematologia fez vários testes e fechou o diagnóstico como uma anemia hemolítica, Cumbres negativo, não autoimune, e ele também cursou com lesão renal aguda. Ele veio uns 5, 6 dias depois transferido para o campus, né, para o Hospital das Clínicas, onde fica a divisão de gastroenterologia e o transplante de fígado, e conversando com a família, a mãe, a tia e a companheira contavam para a gente, né, que ele sempre teve um baixo desempenho escolar. Então a mãe dizia que ele abandonou a escola na 4ª série, ele veio aprender a ler depois dos 15 anos de idade. Ainda criança, lá na Bahia, ele teve uma crise convulsiva, foi um episódio único que na época ela disse que ele teve uma avaliação médica, nunca mais apresentou outros episódios e também não manteve seguimento. Ele tinha uma personalidade mais antissocial, então elas contavam que ele ficava o dia inteiro dentro do quarto, só mexendo no celular, ajudava pouco em casa, não gostava de conversar com as pessoas. E a companheira dizia assim para mim: doutora, minha mãe, ele tem 20 anos, né? E a companheira dele tem 16. Quer dizer, minha mãe pediu para eu perguntar se ele tem algum problema neurológico. E eu disse: por quê? Não, porque toda vez que ele vai conversar com ela, ele começa a tremer todo, ele treme a cabeça, ele treme os braços, ele começa a gaguejar. Então, esses eram movimentos involuntários que a família dela percebia. A família dele falava pouco a respeito, mas ela e a família dela percebiam com frequência. Dado importante é que os pais são primos, né? Ele tem um irmão com 22 anos que não apresenta nenhum sintoma e que a esposa está grávida. E o paciente queixava de um prurido intenso. No exame físico, você perguntava, ele compreendia o que você falava, mas era assim, resposta bem curta, era monossilábico, hipocorado, tinha ascite, tinha edema importante do membro inferior, tinha várias lesões exulceradas ali na perna, provavelmente foram a porta de entrada para essa celulite, e não tinha flapping. Os exames dele, percebam que a primeira ceruloplasmina que a gente dosou veio normal, mas por conta dessa história neurológica, de todo esse histórico, né, neuropsiquiátrico que a família contava, a gente optou por pedir a pesquisa do anel e pedir o cobre urinário de 24 horas. E aí decidimos repetir essa ceruloplasmina. Vamos fazer de novo. E vamos fazer o anel e fazer o cobre urinário. No dia seguinte, ele fez o exame oftalmológico e já veio um anel positivo. Já veio um Kaiser positivo. Um tempinho depois, chegou então um cobre urinário de 308. A gente também pediu junto já a avaliação da neuro. A neuro viu, fez a ressonância de encéfalo. Na ressonância de encéfalo, o que eles viram, na verdade, foi depósito sugestivo de ferro. Lembrem que os estudos mostram que pode acontecer. No caso dele, o que tinha era depósito de ferro ali no globo pálido. E ele tem um comprometimento cardiológico também importante. A gente está esperando a ressonância de miocárdio para ver se pode ter algum comprometimento, algum depósito de cobre cardíaco. Essa semana, então, isso é tudo muito recente, mas como ele tem ele é cirrótico e tem essas manifestações neurológicas importantes, a neuro optou por iniciar com um acetato de zinco na semana passada. E ele deve retornar com a gente agora terça-feira e a gente vai dar aí esse segmento conjunto. Mas percebam que acontece, né? Então a gente tem que pensar, tem que investigar e, mais uma vez, é um quebra-cabeça. Eu vou juntar várias peças. Aí não é porque vem uma ceruloplasmina normal que eu vou esquecer do assunto. Se a clínica é sugestiva, eu preciso abrir o leque e solicitar aí outros instrumentos para avaliação. Bom, mais uma vez, obrigada. Acho que hoje eu falei demais. Já são 18h58 e eu estou à disposição se eu puder ajudar em alguma dúvida. Oi, Andresa. Bom, primeiro, como sempre, excelente aula. Muito elucidativa para a gente. E eu tenho uma dúvida até em relação a esse caso. Por que optou pelo acetato de zinco para ele? Então, aí eles optaram, a gente até teve na verdade, eu não conversei pessoalmente com eles, a gente acabou fazendo anotação de prontuário. A minha ideia é ligar para a neurologista,
pela manifestação neurológica. Eles ficaram preocupados em começar com quelante de cobre e piorar muito a manifestação neurológica, porque no exame neurológico ele tem movimentos de Coreia, então eles ficaram bem preocupados. E por isso eles optaram por iniciar com o sal de zinco. Mas aí seria uma ideia, se você acha, de depois passar para a penicilamina. Isso. A ideia depois você pode associar, aí você associa. E a minha ideia com ele, o que eu quero combinar com eles, é porque o trientine também está presente. A gente tem no PCDT depenicilamina e trientine. Então, como o trientine tem menos, a ideia é a gente tentar... Eu tinha pensado na depenicilamina, mas agora eu digo, nossa, o PCDT está com trientine. Eu não estava com essa ideia de que eu poderia usar o trientine. E fazendo a revisão para vocês, eu vi. E aí, de repente, entrar com trientine, mas bem devagar mesmo. Às vezes até começar com dias alternados e bem devagarzinho, sabe? Tá. E aí, já até falando da medicação, hoje a minha residente estava mostrando como a gente faz para pegar aqui. E aqui fala, assim, nesse formulário que ela me mostrou, Natália podia até falava que tinha que ter o teste genético. Vocês conseguem pegar sem o teste? Sim. O que vai acontecer? Não precisa, não. Aí, o que faz? Lembra ali daquela tabelinha que eu coloquei, que é como se fosse um adaptado do Leipzig? Sim. Aquele adaptado, no critério de inclusão, eles pedem que tenha 4 ou mais o valor. Então, você vai olhar tudo aquilo. Você vai olhar anemia hemolítica, ceruloplasmina, cobre urinário, anel de Kaiser, sintoma neurológico, e você vai dando a pontuação. Se ele tiver de 4 para frente, é critério de inclusão para o PCDT. Você pode pedir a medicação. Porque eu estou até olhando aqui o papel que ela me mandou hoje, que realmente é do SUS, do Ministério da Saúde, e botando aqui como exames obrigatórios. E pedindo a parte genética. Tá aqui, ó, descrição clínica detalhada e mutações cromossômicas típicas. Eu vou até dar uma olhada nisso, então, porque aí me deu a entender por esse documento que precisaria, porque a gente está com um paciente assim. Não precisa não. A gente tem vários pacientes usando penicilamina e a gente não tem teste genético. Pois é, isso que eu ia dizer. Assim, acho que eu até falei, nossa, então não dá para ninguém, porque... Fernanda, manda para mim no WhatsApp, por favor, que aí eu dou uma olhada o que é esse texto e eu vou mandar para vocês, eu mando o PCDT de 2013. Tá. E o critério de inclusão que ele coloca é esse. Aí o sal de zinco não está lá, eles têm que mandar manipular, o acetato de zinco a gente manda manipular, mas a depenicilamina e o trientine estão. Tá. Não, bom saber, porque a gente... Sim. Não, teste genético a gente não tem, ninguém faz, nem a USP São Paulo faz. Não. Se você não tem, imagina com a gente aqui. E assim, antes das meninas perguntarem... Rafa. Esse caso é bem legal, porque assim, o índice foi a irmã dele, que tem 18 anos, estava assim, investigando um quadro de cirrose, né? Aí ela teve uma descompensação por causa do Covid, edema, ascite, icterícia com prurido e tal. E aí ela fez um MELD bem alto, a gente acabou mandando ela lá pro Einstein. Nesse meio tempo, eles fecharam o diagnóstico lá e saiu o cobre urinário aqui, com uma ceruloplasmina bem baixinha. Aí a gente começou a família. Aí, assim... ela colheu os exames e foi transferida. E quando saiu, ela já estava indo para lá, entendeu? Então, acabou saindo ao mesmo tempo lá e aqui o diagnóstico. Fez o diagnóstico. Aí, assim, o pai tem um diagnóstico de uma esquizofrenia bem antiga, aí, assim, há mais de 20 anos, mas que uma história meio atípica, tal. Então a gente tá revendo isso. E o irmão voltou com os exames, ele fecha fecha critério também. Fecha esses itens aí.
a gente está vendo o resto da família. Ela tem irmãos que estão no Japão, porque ela é filha, o pai é japonês e a mãe é daqui. Então ela tem irmãs que estão no Japão, que a gente não está conseguindo investigar, mas assim, até então são rígidas. E eu tenho uma paciente do consultório, 45 anos, filha de uma médica, que, assim, cirrose, ascite refratária, que tem um diagnóstico de Wilson de uns 8 meses, para cá, iniciou o quelante e, assim, ficou fora da casinha. Ela já era um pouco fora da casinha, ficou piradíssima. É isso aí. Agora eu indiquei até um tips para ela por causa da E ela é mel de baixo para transplantar. Ela é mel de baixo, ascite refratária, tá fazendo uma paracentese de uns 12 litros por semana, com dose máxima de diurético e não mobiliza ascite. Então, são casos bem recentes que a gente tem aqui. É isso mesmo, é raro, mas tem. Mas acha, né? Tem. Raro, mas acha. E a mensagem é você ter o diagnóstico ali para, assim, será que é, né? Que é assim que se fecha, né? Uhum. Qual a incidência de sintomas só psiquiátricos? Então, o que eu vi que tem estudo falando que tem até 20%, 30% pode começar só o sintoma inicial pode ser psiquiátrico. E por isso que às vezes o que você passa 12 meses para fazer o diagnóstico de quem tem manifestação neurológica ou hepática, ele fica o dobro do tempo quando é psiquiátrico, porque até manifestar alguma outra coisa que chame atenção, ele fica tratando como sendo transtorno depressivo, ansiedade. Entendo. Bom, deixa eu abrir